basicamente um modelo de ética da vida, um modelo fundado na vida, no valor biocêntrico, que a gente mencionou brevemente de manhã. Primeiro, como é que se pode articular isso, a articulação que eu adoto, e depois, na segunda parte, após o intervalo, em que consiste a subvertente, o ramo da ética da vida, chamada de uma ética da virtude de respeito pela vida, que eu vou caracterizar então no final, certo? Como aqui eu vou simplificar, abreviar a exposição completa, vocês me perdoem se eu passar com alguma tese, com alguma ideia que não foi mencionada, dando como mencionada. Então, embaixo eu acho que o laptop, quem sabe? E tem uma USB do lado dele. Quem sabe pode tirar, tem lugar de colocar de novo. Talvez resolva. Esse é o receptor. Isso. Eu vou passar, mas eu vou me meter nessa lâmina que é justamente um dos, talvez o mais conhecido autor que trabalha com a ética da vida, a ética do respeito pela vida, que é Albert Schweitzer. Então, a passagem dele que está na obra Civilização e Ética, no capítulo Ética da Reverência pela Vida. Ele diz o seguinte: a verdadeira filosofia deve começar com o fato da consciência mais imediata e abrangente, que diz: eu sou vida que tem a vontade de viver, em meio à vida que tem a vontade de viver. A ética consiste, portanto, no meu experienciar a compulsão e mostrar a toda vontade de viver a mesma reverência que eu presto à minha própria vontade. Lá nos foi dado esse princípio básico da moral, que é uma necessidade de pensamento. É bom manter e promover a vida, é mal destruir ou obstruí-la. Aí segue. Um homem é verdadeiramente ético somente quando ele obedece à compulsão para ajudar toda a vida que ele for apto a assistir e se abstém de ferir qualquer coisa que vive. Ele não pergunta até que ponto essa ou aquela vida merece ter seu interesse tomado como valioso, nem, além disso, se e até que ponto tal interesse pode ser apreciado. A vida, tal como é, sagrada para ele. Ele não retira nenhuma folha de uma árvore, não arranca nenhuma flor, cuida para não esmagar nenhum inseto. Se no verão ele trabalha sob a luz de uma lâmpada, isso são as passagens clássicas de Albert Schweitzer. Ele prefere manter a janela fechada e respirar o ar abafado a ver cair sobre a sua mesa um inseto após o outro com as asas queimadas. Se ele encontra por acaso um inseto que caiu em uma poça d'água, ele para por um momento a fim de pegar uma folha ou um galho sobre o qual o inseto possa se salvar. Ele não teme ser ridicularizado como sentimental. É o destino de cada verdade receber risadas até que seja reconhecida generalizadamente. Atualmente, se pensa que é ir longe demais declarar que é uma exigência da ética racional, uma consideração constante por tudo que vive, até pela manifestação mais inferior da vida. Entretanto, virá a época em que as pessoas ficarão espantadas pelo fato de que a humanidade precisou de tanto tempo para aprender que prejudicar descuidadamente a vida é incompatível com a ética. A ética é a responsabilidade sem limite em relação a tudo que vive. Uma existência abre caminho à custa de outra, uma destrói outra. Uma vontade de viver simplesmente exerce sua vontade sobre a outra e não tem conhecimento sobre isso. Mas em mim, a vontade de viver veio a saber a respeito de outras vontades de viver. Há nisso uma ânsia em chegar à unidade com ela mesma e se tornar universal. Aí o componente místico de Schweitzer. Mas podemos abstrair isso. Permanece um enigma doloroso para mim
que eu deva viver com reverência pela vida em um mundo que é dominado por vontade criativa, que também é vontade destrutiva, e vontade destrutiva, que também é criativa. A ética da reverência pela vida pode fazer isso, e de fato, de tal modo que não apenas responda perguntas acadêmicas, mas também produza um aprofundamento do insight ético. Minha existência, continuando com o Schweitzer, minha existência põe-se em conflito com a de outros em milhares de formas. A necessidade de destruir e prejudicar a vida é imposta sobre mim. Se eu ando por um caminho não frequentado, meu pé traz destruição e dor para as minúsculas criaturas que eu povoam. A fim de preservar minha própria existência, eu devo me defender contra a existência de quem me prejudica. Eu me torno o caçador do rato que habita a minha casa, um assassino do inseto que quer ter seu ninho lá, um assassino em massa de bactérias que podem ameaçar minha vida. Eu obtenho minha comida destruindo plantas e animais. Como nossa ética se faz valer na trágica necessidade? Perguntei. A ética ordinária busca conciliações. Ela tenta estipular o quanto eu devo sacrificar da minha existência e da minha felicidade, e o quanto delas eu devo preservar às custas da existência e felicidade de outras vidas. Com essa distinção, ela produz uma ética experimental e relativa. Aqui no sentido pejorativo, experimental. Ela oferece como ético aquilo que na realidade não é ético, mas sim uma mistura de ética e necessidade não ética. Ela assim estabelece uma enorme confusão e permite o começo de um desconhecimento crescente da concepção do ético. Isso aqui é típico de intuição de ética de virtude. Ela permite classificar como bom apenas a manutenção e promoção da vida. Toda destruição e danificação da vida sob qualquer circunstância é condenada como má. Isso aqui é a citação de Schweitzer. Usando a manutenção da existência, ok. Então, a gente pode ter em mente Schweitzer, que trabalha com a noção de atitude, e Taylor, que diz assim: olha, todo ser vivo está orientado à sobrevivência. Ok? Vou começar daqui agora. Que é o problema, toda a vida tem o mesmo valor que a gente mencionou de manhã. Ou seria, na falta de melhor termo, achatamento axiológico e biocêntrico. Certo? Eu começo aqui então. Para o biocentrismo moral monista, como Schweitzer de Taylor, monista significa a vida é o único bem, todos os organismos vivos têm pleno e igual status moral. Por isso que é monista, um tipo de valor só. Dada a interação fática humano e não humano no planeta, uma das principais objeções dessa concepção é de que ela se cala frente a conflitos entre humanos e outras espécies, ou pelo menos de que uma ética da vida igualitarista, como essa, tem potencialidade normativa bastante restrita. Essa corrente se limitaria a 1. Prescrever que se evite situações de matar ou morrer por não humanos, e o ingresso em cenários de conflitos fatais de interesses vitais, e 2. Operar com juízos morais somente quantitativos, isso é, 2 seres vivos pesam eticamente mais do que um ser vivo. Agora veremos que o problema do conflito de interesses entre organismos vivos demarcará a articulação de princípios de prioridade interespécies. Esse é o nosso tema do primeiro bloco. Para os propósitos dessa investigação, deveremos inicialmente pressupor as seguintes possibilidades de resolução preguiçosa ou desmontagem trivial dos dilemas morais que dizem respeito a uma ética da vida. Primeiro, a primeira delas é a ideia de que a superioridade humana é de excelência tal que confere automaticamente um maior ou exclusivo peso moral aos interesses humanos e, portanto, sempre autoriza sobrepujar os interesses não humanos, supondo que tais existam. Em outras palavras, os interesses arbitrários, optativos e periféricos das pessoas seriam sempre prioritários em relação à sobrevivência de plantas e de insetos. Evidentemente, se apenas aquilo que os seres humanos necessitam, querem ou se interessam é de valor, então nunca teremos qualquer dilema em ética ambiental. A tese aqui assumida é outra. Algo ou alguém, além do Homo sapiens, tem status moral, logo, sua vida ou bem-estar não pode ser automático ou totalmente desconsiderado. Isso significa que, em conflito de interesses humano versus não humano, os interesses humanos nem sempre serão soberanos. 2.
Não é o caso que, a longo prazo ou em última instância, os interesses dos humanos e os interesses dos não humanos coincidam necessariamente. 3. Uma ética antropocêntrica ou humanista sustenta que nossos deveres em relação ao mundo natural se derivam dos nossos deveres em relação aos outros seres humanos. A perspectiva aqui presente é antagônica à tal posição. Os deveres ou princípios morais relativos aos indivíduos não humanos não derivam dos deveres ou princípios relativos aos humanos. A despeito de que determinadas ações possam ser corretas à luz de ambas, uma ética ambiental não é uma subdivisão de uma modalidade qualquer de uma ética humanista. 4. Parte da tradição filosófica supõe que o discurso moral a respeito da importância relativa dos interesses das criaturas não humanas é ininteligível ou arbitrário, em virtude de que não haveria ponto de vista interespécies pelo qual essa análise poderia ser articulada. Interesses humanos são altamente valorizados pelos humanos, assim como os interesses de animais e plantas, caso existissem, também o seriam por eles. Não haveria, assim, base comum para a avaliação do estatuto moral, do bem ou do valor intrínseco entre um indivíduo humano e outro não humano. Aqui se assume a posição antípoda. Se somos forçados a escolher, por exemplo, a quem fornecer água para salvar de desidratação, digamos, entre uma planta, um gafanhoto, um cão ou uma pessoa, o bem de um desses indivíduos fornecerá uma razão moral mais forte para o agir que o bem dos outros. Essa hipótese implicará a possibilidade de ponderação imparcial, supostamente imparcial, de interesses dos membros de diferentes espécies e a precedência de uns sobre outros. Eichfeld, admitindo uma certa informalidade nas comparações de valores ou estados de coisas, salienta que essas metrificações ainda são racionais, uma vez que essa comparatividade fraca, dentro de um âmbito limitado e com propósitos particulares, é suficiente para permitir a comensurabilidade e a comparação de razões para a ação até onde consegue a tomada de decisão prática. Está dizendo aqui que não precisa precisão mais do que necessária para atuar no mundo concreto empírico. O ponto anterior se insere em uma questão filosoficamente mais ampla. Uma das críticas contra discriminações universalmente válidas de valor entre diferentes formas de vida consiste em notar, acompanhando Schweitzer, que, ao estabelecermos gradações de valor finas e rigorosas entre os organismos vivos, julgamos-los em relação a nós mesmos, de acordo com como eles parecem se posicionar mais perto ou mais afastados de nós. Esse é um critério totalmente subjetivo. Como podemos saber quão importantes os outros organismos vivos são em si mesmos e em termos do universo? Fim de citação. Isso explicaria por que posicionamos chimpanzés acima de mariscos e esses acima das algas na nossa escala de status moral e simpatia. A ideia aqui é de que, ao atribuirmos valor moral a não humanos, baseados na sua distância filogenética em relação ao Homo sapiens, exercemos um chauvinismo humanista e manifestamos um especismo grosseiro. Na adoção de critérios como racionalidade, cognição ou ciência, incorremos em um antropocentrismo camuflado, diria-se. O ponto anterior, que a gente colocou também na parte da manhã, diz respeito à inferência. Se todo discurso moral é humano, logo todo valor moralmente significativo é humano. Esse sofisma é desarmado por meio da distinção entre antropocentrismo moral de um lado e antropocentrismo epistêmico, cognitivo ou perspectivo do outro. Em síntese, tal referência sofre o assalto da seguinte crítica. Primeiro, de fato, a visão de mundo de qualquer entidade é formada e limitada pelo seu modo de ser e sua posição nesse mundo, a saber, no seu centro. A própria seleção de critério de valor natural é limitada pelo fato de que o valorador é humano, portanto, será humano o epicentro de qualquer juízo ético e de todo o sistema de filosofia moral. Operamos inevitavelmente de dentro de uma perspectiva cognitiva antropocêntrica. Descrevemos, entendemos e avaliamos as outras criaturas por um ponto de vista humano, do qual não podemos escapar quando tratamos de uma ética da vida. Isso aqui também se aplicaria de alguma forma à ética animal. Não podemos ver uma planta a partir do ponto de vista das próprias plantas. Digo-se de passagem que essa tensão metafísica persegue as éticas ambientais especialmente.
Se por um lado o valor intrínseco das entidades naturais não pode ser apropriadamente avaliado pela mera transferência de vocabulário antropomorfizante ou pela importação de atributos humanos, sejam morais ou intelectuais, como pensamento, escolha, preferência e interesse, a componentes da natureza não humana, por outro, ocorre que toda análise ética é efetivada de um ponto de vista humano, ou seja, ela é antropogênica. Operamos inevitavelmente dentro de uma perspectiva cognitiva antropocêntrica, uma vez que nossos conceitos, categorias e vocabulários são influenciados pela nossa constituição biológica, desenvolvimento científico e determinações culturais, não é possível transcender um olhar humano sobre os demais organismos vivos. Esse olhar humano, sendo constitutivo, é condição necessária para conhecer e compreender o que se passa com animais, plantas e insetos. Tal fato excluiria a possibilidade de um sistema de valores radicalmente não relacionado com quaisquer valores humanos. Ao fazer juízo sobre o status moral dos seres vivos, não tentamos, nem deveríamos tentar, estimar seus valores de um ponto de vista dos deuses ou do universo. Não somos deuses, mas seres humanos raciocinando como nós devemos pensar e agir. Nossas teorias morais apenas podem se basear sobre o que nós sabemos, o que nos preocupa ou deveríamos nos preocupar. Se isso torna nossas teorias antropocêntricas, então esse mesmo antropocentrismo é inevitável em qualquer teoria moral que seja relevante para as ações humanas. O que é inevitável no antropocentrismo é precisamente o que torna a ética possível. É uma questão básica da lógica da obrigação. Se uma ética é um guia de ação, e se uma ética particular exige que um agente faça os valores dos outros, os seus valores, então, em um importante sentido, eles se tornam justamente isso, os valores do agente. Isso é uma limitação não contingente, mas substantiva de qualquer tentativa de construção de uma ética completamente não antropocêntrica. 2. Mas isso não significa que é humano também o epicentro de valor do universo. O pressuposto de que o ponto de vista humano é inescapável não implica que todo valor moral é um valor humano. Árvores só tem valor porque humanos valorizam árvores, só humanos têm valor moral no universo, ou só interesses humanos contam. O equívoco aqui consiste em supor que o status moral é algo semelhante a uma carteira de um clube moral, que é fornecida pelos seus membros a quem está fora do clube. Esse modelo é contestado pela ética da vida, que apontaria para alguns fatos básicos. Primeiro, se uma minhoca busca sobreviver ou o que melhora a sua vida, então a boa vida, tem valor para a própria minhoca. Logo, nem todo o valor é um valor humano. B. Uma formiga que se esforça carregando uma folha maior do que ela mesma está tentando fazer algo com um objeto do mesmo modo relacional com que você se esforça carregando um pacote pesado de compras do supermercado. Portanto, há um valor que é qualitativamente semelhante em ambas as ações, sua e a da formiga. Não é um olhar humano que atribui esse valor, tampouco é uma projeção antropomórfica da mente humana sobre o inseto. Trata-se, em vez de uma simples constatação ou descoberta axiológica com base no modo vivente das formigas, não uma mera construção ou atribuição de valor de nossa parte. 4. Charles Darwin mostrou há quase 150 anos que o Homo sapiens, tanto quanto qualquer outro ser vivo, é o resultado das mesmas pressões evolutivas em ação sobre a Terra. Em face disso, seria uma arrogância humanista crassa supor que, primeiro, milhões de anos antes do homem aparecer na Terra, não havia valor no mundo. Milhões de anos depois do último deixar a Terra, não haverá valor no mundo. E, se o último homem decidir destruir todos os seres vivos na Terra, nada haverá de eticamente problemático nisso. O pressuposto que perpassa a ética da vida, como também a ética animal e a ética ambiental, é o de que o antropocentrismo pode ser incontornável, mas nem toda forma de antropocentrismo é chauvinista ou preconceituosa. Dito isso, já podemos passar aos problemas das concepções igualitaristas propriamente ditas. Comecemos por Albert Schweitzer.
Schweitzer não ignora o fato de que é pragmaticamente impossível evitar prejudicar os seres vivos. Embora atribuindo um status moral igual para todos os organismos vivos, ele não conclui que devemos abandonar a prática da higienização doméstica ou corporal que mata micróbios, tampouco sustenta que o vegetarianismo é uma obrigação moral. Frente à questão quanto à diferença normativa entre matar uma cenoura para comê-la e matar um porco para comê-lo, não haveria lugar para nenhuma justificação ética, apenas para nossas preferências arbitrárias. Cada agente deve decidir individualmente quando é justificado eliminar seres vivos. Para Schweitzer, é uma questão eminentemente subjetiva e uma decisão pessoal o quanto de risco justificaria matar um micróbio ou o quanto de inconveniência autorizaria tirar a vida de um mosquito. Ele é contrário à formulação de condições sobre as quais seria moralmente legítimo matar um organismo vivo. Isso trata-se de uma peculiaridade da concepção schweitzeriana. A ética da reverência pela vida, ao banir distinções entre tipos de vida, por isso que ela chama-se igualitarista, não oferece resposta à pergunta quanto a qual animal ou a qual planta proteger prioritariamente. Ora, podemos perguntar, não se espera de um código de ética precisamente uma orientação de conduta quanto ao matar ou intervir para prevenir a morte? Schweitzer simplesmente assume a tragédia de que, nesse mundo, uma vida se sustenta de outras vidas. Ele se refere ao assassinato em massa de bactérias em uma linguagem não hiperbólica. Portanto, já que não se pode agir sempre corretamente a esse respeito, seria impossível escapar da culpa moral, não importa a intensidade dessa necessidade prática mundana. O problema dessa concepção consiste em antagonizar com a tese compartilhada por várias filosofias morais, a saber, dever implica o poder. Em outras palavras, um agente só é obrigado a fazer algo se lhe for possível agir assim. Se for impossível para uma pessoa seguir uma obrigação em virtude de que tal obrigação está fora do seu controle, então essa obrigação é apenas aparente. No caso em questão, se humanos não podem viver ou viver minimamente bem sem causar a morte de micróbios, então matar micróbios não é sempre errado, nem é sempre apropriado sentir culpa a esse respeito. É verdade que a culpa moral, em uma situação onde somos obrigados a matar um mosquito e a não matar um mosquito, poderia ser de fato útil para motivar o agente a rearranjos comportamentais a ponto de minimizar ou mesmo evitar a formação desse e de outros futuros dilemas morais. Essa é a ideia de rearranjo da psicologia moral, que é a marca distintória da ética da virtude, corrente essa que Schweitzer está adotando. Mas culpa moral seria inútil se não poder motivar uma melhor conduta do agente. Ademais, estaria em questão não apenas a impropriedade da culpa, mas também a sua magnitude. Se o status moral de micróbios fosse idêntico ao dos seres humanos, então seria insuficiente sentir apenas um pouco de culpa a respeito da morte de milhões de vírus ou bactérias. Seria mais apropriado sentir uma culpa estupenda e sobrecarregada. Porque, embora a magnitude de um erro não seja sempre diretamente proporcional ao número de vítimas, o enorme número aqui deve aumentar substancialmente essa magnitude, se micróbios são iguais a nós no sentido moral. Passemos agora a Paul Taylor e como, segundo ele, se relacionam as diferentes capacidades dos seres vivos e seu igual valor inerente. Vejamos inicialmente como o filósofo toma em consideração as capacidades distintivamente humanas. Estou citando Paul Taylor. Não há dúvida que a gama de capacidades humanas ultrapassa a dos animais e plantas. Se gama se referir a vários tipos de capacidades, tais como aquelas exercitadas no raciocínio abstrato, juízo moral e criatividade estética. Elas podem ser todas contrastadas com as capacidades biológicas, como reprodução, crescimento, adaptação ao ambiente e outras funções comuns a todos os seres vivos, e com as meras capacidades físicas, tais como o movimento e o repouso. Humanos têm essas capacidades biológicas e físicas e, em acréscimo, as capacidades psicológica, moral, cognitiva e cultural, que são especiais para eles.
Assim, eles têm uma gama maior de capacidades que os outros seres vivos. O ponto crucial em questão, todavia, é por que ter uma gama maior de capacidades se correlaciona com ou serve de fundamento para um maior valor inerente? A menos que essa conexão se torne clara, nenhuma conclusão a respeito da superioridade humana se segue do mero fato de que humanos têm capacidades adicionais àquelas encontradas em outras espécies. A saída de Taylor é assumir que não são os graus das capacidades dos seres vivos que implicam graus de valor inerente. Não são suas capacidades tomadas em si mesmas. Em vez disso, é o fato de que essas capacidades estão organizadas de um certo modo. Para Taylor, ter as capacidades organizadas de uma determinada forma define o bem de cada organismo. Taylor recusa dar preferência moral a uma certa organização de capacidades em detrimento de outra, o que parece incorreto, pois significa ignorar a complexidade da organização das capacidades dos indivíduos. Então, ele está dizendo assim, o fato de ser vivo se organiza internamente em relação a essas capacidades, que podem variar de acordo com o tipo de ser. Só que a mera organização que é valiosa. Trataremos a seguir a potencialidade de uma ética da vida equipada com um critério de pluralidade de valor moral. Então agora, eu acabei de passar as concepções de ética da vida que subscrevem toda a vida tem o mesmo valor. Matar um ser humano, matar e arrancar uma alga consiste no mesmo valor moral. Vamos lá? Você pode passar agora para o outro modelo de ética da vida que vai dizer que não há gravidade moral semelhante entre matar uma pessoa e matar uma minhoca ou arrancar uma planta. Levemos em conta os casos de defesa própria, levemos em conta que os casos de defesa própria e de necessidades triviais de sobrevivência não são aqui filosoficamente desafiadores. Nessa versão, tem-se em vista que, na interação humano-não humano, nem sempre a adoção de princípios de primeira ordem é suficiente. Haverá cenários de conflitos de interesse em que nem todas as vidas poderão ser salvas, nem todos os envolvidos poderão ter suas necessidades atendidas. Nesse caso, além do princípio do respeito pela vida de primeira ordem, se fará necessário um princípio de ordem superior, cuja função precisamente é interpretar o primeiro princípio. Veremos nas páginas seguintes, o que veremos nas páginas seguintes é uma análise de algumas contribuições de pensadores não igualitaristas da ética da vida. A posição compartilhada por eles é de que nem toda vida é valiosa, mas é possível que haja diferentes níveis de valor, dependendo do tipo ou da forma de vida envolvida. Nessa concepção, portanto, da tese que a vida tem valor intrínseco, não se segue que a vida é a única propriedade com tal valor. A ideia aqui é de que quanto maior a gama de capacidades de um tipo de organismo, maior o grau do nível axiológico por ele ocupado. Em termos formais, o princípio biocêntrico não igualitarista estabelece o seguinte: um tipo de capacidade, um tipo de entidade que, primeiro, tem as capacidades de outras entidades e, segundo, tem as capacidades adicionais que diferem um tipo das capacidades de outras entidades, tem maior valor moral. Vimos anteriormente que o igualitarismo biocêntrico, o anterior, alega que qualquer tentativa de estabelecer um ranking dos diferentes graus de importância moral entre as espécies é tanto arbitrária quanto arrogantemente tendenciosa em favor dos humanos, ou primatocêntrica, ou mesmo mamíferocêntrica. Em face dessa suspeita, que é espontânea para muitos críticos e frequente no debate, a plausibilidade do princípio não igualitarista de uma ética da vida requer os seguintes esclarecimentos ponto a ponto. Agora, vou passar pela articulação dessa tentativa de fugir desse achatamento de valor. Primeiro, um humano seria inferior a um humano dotado da capacidade de voar, de acordo com uma ética da vida que adotasse uma valoração agregativa de capacidades? Não. Um humano voador não seria superior a um humano normal, na medida que a capacidade de voar não define um bem ou um valor intrínseco para a espécie humana. Essa réplica geraria uma questão suplementar. Quais capacidades, então, definem bens intrínsecos para os organismos naturais?
Aqui uma taxonomia aristotélica de bens ofereceria uma resposta para essa questão. Aristóteles, na Ética Nippon, lembra que humanos compartilham certos aspectos da sua natureza com animais e plantas. Todos os organismos vivos compartilham o que é chamado de uma natureza vegetativa, ou seja, bens correspondentes à saúde biológica dada pela nutrição e desenvolvimento. Em acréscimo a isso, os organismos sencientes compartilham uma natureza animal associada à percepção, desejos e prazeres corporais. Em terceiro e último, há bens relativos à natureza cognitiva. Esses incluem as habilidades da razão prática, a busca de conhecimento por si mesmo, capacidades contemplativas, estéticas, dentre outros. Isso aqui é Aristóteles. Cabe aqui notar que a classificação aristotélica dos seres naturais não é grosseiramente antropocêntrica, no sentido em que se costuma criticar, apesar do filósofo grego ser uma das referências clássicas do antropocentrismo em filosofia moral. Nada no esquema aristotélico de bens, primeiro, restringe necessariamente a natureza cognitiva ao Homo sapiens, em vez de primatas ou outros animais superiores. Tampouco, dois, nos obriga a abraçar um humanismo chauvinista em ética ambiental. Essa classificação aristotélica de bens, não é de forma alguma antropocêntrica. Ou, eu deveria dizer, eu estou citando Anderson, a classificação é antropocêntrica apenas no sentido epistemológico. De um ponto de vista ontológico, os bens são dependentes dos humanos, exceto, é claro, que alguns deles são casualmente bens peculiares aos humanos. Aristóteles é cuidadoso ao nos lembrar que, frequentemente, a ordem do conhecer e a ordem do ser não são o mesmo. De um ponto de vista aristotélico, nós todos somos vegetais, nós todos somos animais. Ocorre que não somos simplesmente vegetais, nem simplesmente animais. Trata-se aqui, portanto, de mais e não de melhor. No sentido lógico, um modelo exclusivamente quantitativo de bens não se compromete com a tese de que um bem é qualitativamente superior a um outro bem, o que automaticamente poderia evocar a suspeita de especismo. A propósito, nessa mesma direção, John Stuart Mill, na obra Utilitarismo, diz que é melhor ser um ser humano insatisfeito do que um porco satisfeito. Isso seria correto não porque a humanidade é simplesmente superior à subunidade, mas em vez porque humano é igual a porco mais alguma coisa. E é melhor ser porco mais algo, mesmo descontente, do que ser apenas porco. Assim, como seria melhor ser um porco insatisfeito do que uma árvore com necessidades satisfeitas. Novamente, tal modelo afastaria a suspeita inicial do especismo antropocêntrico, uma vez que essa hierarquização permite o juízo axiológico de que é melhor ser um porco em estado saudável do que um humano em estado deplorável, digamos, sob sofrimento desprovido de capacidades cognitivas. Ademais, essa interpretação naturalista também fornece inteligibilidade à intuição moral do senso comum de que, na escolha entre salvar a vida de um gato saudável e de uma alface saudável, devemos optar pelo gato. Vejamos mais de perto isso. Humanos e animais compartilham capacidades de consciência, senciência e atividade autodirigida. Tomemos a capacidade de movimento, por exemplo, que se distribui com diferenças em grau e não de tipo entre o reino animal. O animal humano se move, caminha, corre em uma velocidade, diferentemente do animal pássaro, que voa com outra velocidade. Mas há capacidades adicionais também envolvidas. Grosso modo, a agência moral, que envolve racionalidade abstrata e apreciação de valores morais, representa, ao contrário, uma diferença em tipo e não em grau. Isso resultaria, nessa concepção, na atribuição de maior valor inerente aos humanos dentre os outros membros do reino animal. O mesmo raciocínio valeria para lesmas em relação a plantas. É claro que podemos selecionar uma propriedade comum a todas as espécies vivas, por exemplo, sua natureza vegetativa, afirmar que essa propriedade confere estatuto moral e então julgar que todos os seres vivos têm status moral. Entretanto, inferir que todos os seres vivos têm o mesmo estatuto seria ignorar as possibilidades que haja outras propriedades moralmente importantes, possuídas por algumas, mas não por todos eles.
Essas propriedades poderiam fornecer bases para diferentes tipos ou graus de status moral. Ora, podemos identificar diferenças entre vários tipos de bens próprios sem estarmos comprometidos em qualificá-los hierarquicamente. Animais têm as capacidades de uma planta e algo mais. Humanos, por sua vez, possivelmente golfinhos, macacos e lobos, têm as capacidades de um animal e algo mais. A comparação entre Sócrates e porco, portanto, é menos uma questão de comparar um porco a um não porco e mais uma questão de comparar porco com mais que porco. O argumento para a superioridade de Sócrates sobre o porco não pressupõe que uma capacidade seja maior que a outra. Não precisamos fazer quaisquer suposições sobre os respectivos méritos das capacidades animal ou vegetativa versus cognitiva, a fim de concluir que as capacidades do mais que porco são superiores às do porco. O modelo de Nicholas Agar também oferece uma contribuição para essa concepção agregativa de capacidades. Vocês estão sentindo o cheiro de especismo ainda. A noção de biofunção de Agar não permite apenas distinguir seres vivos dos não vivos, mas também estabelecer diferenças entre os organismos vivos, dada a menor ou maior complexidade das suas biopreferências, esse é o termo de uso. O vírus T4, tipo de vírus, anota ele, possui apenas uma biopreferência sensível aos açúcares da superfície das bactérias, o que faz procurar bactérias ou superfícies de açúcar e nada mais. Assim, sua estrutura interna viral permite apenas um canal de início de movimento, ou seja, o vírus é capaz de fazer uma coisa somente, injetar seu material genético no hospedeiro. Uma barata, por sua vez, tem estruturas sensíveis a uma gama bem maior de propriedades ambientais. Cada movimento da barata corresponderá a uma propriedade ambiental detectada por ela. Por essa razão, ela pode desviar dos estímulos do seu ambiente, por exemplo, meu sapato na sua direção, mais frequentemente do que os organismos mais simples. Há mais propriedades ambientais para disparar o movimento desse inseto. Passemos aos mamíferos. Ao fustigarmos um gato com uma vara, teremos um repertório ainda maior de possíveis respostas por parte do animal quando comparado com o da barata. Em razão de ser maior seu repertório de capacidades, não é possível prever com exatidão quando o gato fugirá, quando ele brincará com a vara, ou ainda quando ele responderá agressivamente. Por outro lado, os organismos mais complexos, como os seres humanos, ao serem sensibilizados e a reagirem a estímulos ambientais, podem integrar informações de fontes ambientais não apenas imediatas, como a barata, mas também distantes no tempo, que não mais existem ou que ainda não existem, ou distantes no espaço, isso é, muito afastados do próprio organismo, da própria criatura. Um ser humano, de modo paradigmático, pode reagir a uma informação sobre um fato ocorrido há 20 anos atrás, sobre um evento que acontecerá daqui a 20 anos, ou a respeito de algo que está do outro lado do planeta. Isso normalmente não se passa com baratas e gatos. Note-se que, nesse modelo agregativo, apenas a presença de capacidades novas e adicionais geraria diferenças em valor dos seres vivos. Ou seja, a posse de maior refinamento ou desenvolvimento de uma capacidade compartilhada não equivaleria a um nível mais alto de valor. Por essa razão, um maior grau de inteligência entre os humanos não teria qualquer efeito em termos morais. Tampouco o fato de que as abelhas podem ver a luz ultravioleta, mas os humanos não, como é argumentado algumas vezes, faria alguma diferença nesse sentido. O fator a ser considerado é se o organismo tem uma capacidade e não as formas específicas pelas quais ele busca seus bens e fins, realiza atividades ou estabelece interações com os outros. A posse da capacidade é importante, não a forma como que exercita ela. Então, aquele argumento inteiro, olha, pombas voam, animais caminham, até aí, falar de capacidade de seres vivos não diz muito. Aqui não é o tipo de exercício da capacidade, sim o fato de ela estar lá no organismo. Nesse caso seria o fato de deslocamento do espaço, o fato de ser capaz de mover-se.
Para os propósitos de uma ética da vida, não importa que a criatura tenha a habilidade de voar em vez de andar ou nadar. O corolário ético disso é que, em se tratando de organismo com a capacidade de movimento autônomo, importaria o fato de ele estar engaioelhado o prejudica e não a forma particular do movimento que é restrito pela gaiola. 2. Como foi dito, a mera posição do Homo sapiens no topo de uma lista ontologicamente ordenada dispara a suspeita de preconceito antropocêntrico. Entre determinados eticistas é frequente uma desconfiança diante de qualquer sistematização normativa e hierarquizante. Mas estabelecer um ranking é uma coisa, afirmar que a pertença à espécie Homo sapiens é condição suficiente para a posse de status moral no universo é outra. O fato da espécie humana estar favorecida na hierarquização não é necessariamente uma evidência do chamado especismo. Com efeito, é uma mera verdade contingente o fato de que, no único mundo em que nós vivemos, agimos e decidimos, os humanos têm mais capacidades que os ratos mais que os cactos, e esses mais que os fungos. Se esse argumento fosse bom, nós estaríamos igualmente incapacitados em justificar qualquer distinção entre o status moral de seres vivos e os objetos inanimados, uma vez que os humanos vivos estariam do lado favorecido dessa linha também. É um acidente da evolução e da história que todos os seres aos quais usualmente atribuímos status moral pleno pertencem à nossa própria espécie biológica. Tivessem as coisas se passado diferentemente, poderiam ter dúzias de espécies terrestres cujos membros tivessem inteligência, poder e habilidades comunicativas para nos persuadir a reconhecê-los como iguais no sentido moral. Se o biocentrismo igualitarista ignorar o fato de que a capacidade cognitiva é algo valioso, ou seja, se valorizar apenas aquelas capacidades que todos os seres vivos compartilham, então essa concepção será pelo menos tão arbitrária quanto o antropocentrismo no sentido criticado. Note que, de um modo mais amplo, não teríamos base para favorecer tigres sobre bactérias, cães sobre a grama e etc. Isso não é simplesmente uma questão de tendência em favor dos humanos. Precisamos reconhecer diferentes variedades de valor. Enquanto que membros de todas as espécies podem ser igualmente valiosas na medida em que estão vivos, podemos também valorar senciência, inteligência e assim por diante. Ignorar tais valores é adotar uma axiologia empobrecida e implausível. 3. O Homo sapiens é um produto de um processo evolucionário natural que acabou por gerar organismos reflexivos, autoconscientes e racionais. Os fins, os telos na tecnologia, que constituem o bem humano, não se reduzem ao crescimento, sobrevivência e reprodução biológica. As várias formas do exercício da racionalidade humana possibilitam fins adicionais às funções de nossos sistemas biológicos. Desse modo, a racionalidade nos capacita a modificar nossa natureza vegetal e animal, assim como, por exemplo, ao produzir crenças sobre o que é o bem humano e o que é o bem biológico. Há também outros componentes da condição humana que não estariam presentes em indivíduos não racionais ou de racionalidade reduzida ou diferenciada. A esse respeito, na tradição filosófica, diferentes pensadores apontam diferentes propriedades. Pensemos em duas delas em particular, só para ilustrar essa distinção. Significatividade diz respeito à nossa capacidade de nos preocuparmos com o significado de nossa vida, de um modo pelo qual porcos e esquilos não parecem ser capazes de se preocuparem com as suas. Uma vida com sentido ou uma vida significativa é um fim constitutivo da condição humana. E é justamente esse ponto que pauta o evento morte para os humanos e a nossa perplexidade frente a ele. Isso também explica a prática do suicídio, algo singular na espécie humana. 2. Autonomia. Refere-se à capacidade de um ser humano em identificar projetos que o orientem em sua vida e, feito isso, segui-los de modo como foi escolhido. Nossas capacidades racionais e emocionais permitem que valoremos as coisas por si mesmas,
independentemente disso, promover ou construir nosso próprio desenvolvimento ou excelência. É precisamente por essa razão que posso julgar que seres humanos, animais e plantas têm um valor em si que justifica a minha preocupação por eles mesmos, independentemente da relação deles com o próprio bem. 4. É possível que, em termos de uma análise ética de um cenário prático, o valor intrínseco não seja o único fator relevante para o cálculo moral. Ou seja, o princípio em questão não implica que sempre o indivíduo de maior valor desse esquema deva ser beneficiado em detrimento de outros. Fatores como deveres relacionais, razão, anticrueldade ou respeito moral transitivo podem entrar em jogo em uma tomada de decisão. 5. Um critério de hierarquização de status moral não deve ser visto como uma avaliação especista e arrogante de valores fixos e misteriosos. O princípio de priorização entre espécies deve ser entendido como uma regra a ser usada apenas quando um agente é forçado a escolher entre dois males, como foi mencionado de manhã. Posição nesse esquema no topo não dá autoridade automática a se faça, se bem entender, quem está abaixo da escala. É só uma regra de prioridade quanto à distribuição de valor é inevitável. Escolher qual dos valores que pesa menos em se perder um dos dois. 5. O critério de hierarquização do status moral, aliás, muito bem, trata-se de, sob condições de finitude, dar proteção especial a alguns quando não podemos dar proteção igual a todos. Em um mundo perfeito, não precisaríamos fazer escolhas forçadas e, assim, não precisaríamos permitir que um dano ocorresse a fim de proteger um outro do dano. No nosso mundo, entretanto, nós frequentemente devemos fazer tais escolhas. A questão a respeito de onde nossa prioridade moral deve residir o objetivo é defender aqueles organismos com maior gama de potenciais de vulnerabilidade, que decorrem de maiores necessidades biológicas, que decorrem, pelo futuro, de maiores capacidades orgânicas. O homem necessita não apenas o que uma árvore necessita, água, ar, sol, nutrientes, basicamente, mas todo um rol de elementos adicionais. Essas necessidades adicionais implicam vulnerabilidades adicionais e, assim, em obrigações éticas adicionais quanto ao bem do sujeito em questão. Logo, quanto mais complexo ou desenvolvido o organismo, mais vulnerável ele é, uma vez que terá mais a perder. Importa aqui notar que um princípio de prioridade moral entre as espécies não pretende premiar aquele com mais capacidades, mas apenas e tão somente minimizar perdas e proteger maiores vulnerabilidades. 2 citações. Não é necessário afirmar que ter capacidades adicionais implica em uma superioridade moral. A gente falou disso amanhã. A presença da capacidade da agência moral torna os seres humanos significativamente diferentes, mas não moralmente superiores aos outros seres vivos. 2. É melhor não pensar em rankings como uma avaliação de alguma superioridade inerente, mas em vez com um reconhecimento moral pelo fato de que uma maior gama de vulnerabilidade é gerada por uma maior gama de complexidade e capacidades. Como decorrência disso, evocar um princípio de prioridade entre 2 seres vivos não significa subscrever uma regra que legitima a dominação de um ser pelo outro. Ou seja, se entre um porco e uma minhoca devemos dar prioridade moral ao porco, isso não significa que estamos justificados a alimentar o porco usando minhocas vivas para isso. Significa apenas dar preferência à preservação da vida do porco sobre a da minhoca, quando não pudermos proteger ambas as vidas. Tampouco a distância axiológica entre humanos e plantas autorizaria automaticamente o corte de árvores para a confecção de livros. Em suma, do princípio de prioridade em questão, nada se infere a respeito de quanta diferença de valor inerente justifica o uso de um ser vivo para benefício de outro ser vivo. Como vimos antes, o principal obstáculo
para uma ética da vida igualitarista consiste em que, se todos os seres vivos são iguais em valor, então a vida de um humano não é mais valiosa que a vida de um animal ou planta e, consequentemente, matar um humano não é mais condenado que matar um cão, e matar um cão não mais reprovável que arrancar uma cenoura do jardim. Ora, é fortemente contra-intuitiva a ideia de que não faz diferença o que ou quem iremos matar. Se cada ser vivo conta por igual em termos morais, quando a água for escassa, também será indiferente se a pouca quantidade disponível for dada para uma planta desidratada ou para uma pessoa desidratada. Toda ação destrói vida. O vegetariano não é menos culpável nesse aspecto que o carnívoro, e o faxineiro que desinfeta o piso do matadouro não é menos culpável e talvez muito mais que o trabalhador que abate o gado sobre ele. Esse ponto é correto mesmo em larga escala. Por exemplo, podemos estar arruinando esse mundo para os vertebrados, mas, ao mesmo tempo, fazendo coisas maravilhosas para as populações invertebradas, os insetos, basicamente. Se um mundo completamente dominado pelos invertebrados não é menos valioso que o nosso mundo presente, em que sentido estamos fazendo algo errado? Essa situação de relativismo paralisante exige a eliminação da equivocidade da noção de igual no vocabulário das éticas da vida. Isso pode ser efetivado por meio de algumas chaves conceituais. A mais imediata é a que distingue semanticamente duas versões de igualdade, a saber, primeira, a ideia de igual consideração e, dois, a ideia de vidas igualmente valiosas. Note-se que igual consideração é consistente com nem todas as vidas têm igual valor, dado que diferentes tipos de organismos vivos não são iguais em cada traço moralmente significativo. A segunda via é operar com dois pares de noções axiológicas. A primeira delas, proposta por Goodpaster, envolve, primeiro, consideração moral, isso é, se X é moralmente considerável em si por si mesmo, então X deve ter seus bens, necessidades ou interesses tomados em conta pelo agente nas avaliações de juízos morais. Segundo, a significação moral, que significa o grau ou a intensidade da importância moral. Assim, os critérios de significação moral permitem, ao contrário do critério de considerabilidade moral, juízos comparativos de priorização de peso moral, em caso de conflito. Se uma árvore, digamos, ele fala, merece alguma consideração moral, é uma questão que deve ser mantida separada da questão de que se árvores merecem mais ou menos consideração que cães, ou cães em relação às pessoas. Essa passagem é bem conhecida, né, no grupo Pastor. A segunda díade conceitual, proposta agora por Eichel, é constituída por estatuto moral de um lado e significação moral. Dizer, plantas e bactérias poderiam ter um estatuto moral e todavia, ter uma significação moral quase que infinitesimal, de modo que mesmo grandes agregações delas de plantas não sobrepujassem a significação dos seres sencientes nos casos de conflito. A planta pode ter, segundo ele, tem que ser tomado em conta, só que o valor da planta é reduzido em comparação com animais e humanos. O terceiro par conceitual resulta da distinção entre dois tipos de valores, tal como encontramos com Tom Regan, com a díade inerente e intrínseco. No debate ambiental, cada autor adota um conceito e não o outro. Então, alguém pode chamar de inerente o que o outro está chamando de intrínseco, alguém chama de intrínseco o que o outro adota como inerente. Bom, então, dadas essas três distinções conceituais, dá para passar para enfrentar o problema da hierarquia. Podemos agora decalcar o esquema conceitual anterior à questão aqui tratada. Se vocês se lembram, é a questão do valor desigual da vida. A vida de cada tipo de ser vivo tem ou contém diferentes quantidades de capacidades. Logo, cada tipo de vida é desigual em termos de quanto de valor interno ou intrínseco, como o Regan chama, eles possuem. Por outro lado, aqueles organismos vivos que têm mais capacidades biológicas não têm maior valor biocêntrico, que é um valor inerente, como chama, que aqueles com menores capacidades. Isso se deve ao fato de que o valor biocêntrico é dado pela própria unidade orgânica dos seres vivos. Então, um porco, uma minhoca,
tem um tipo de valor igual, que é o fato de estarem vivos. Não como a vida de cada um deles se dá no mundo, mas só por fato de estarem vivos. Porque o que caracteriza o ser vivo é essa organização orgânica, espontânea, homeostática, de dar conta do seu entorno em busca da sobrevivência e manutenção da vida. Por isso que o valor é igual. Em vez das diferentes capacidades biológicas, trata-se aqui da própria integração funcional dessas capacidades de modo coerente e contínuo. Em outras palavras, o valor biocêntrico seria dado pela unidade do todo orgânico que efetivamente faz com que uma entidade seja e esteja viva. O valor interno, outro valor, por sua vez, seria constituído pelos componentes desse todo orgânico. Então, a organização do lado e os integrantes do que é organizado. O saldo dessa discussão disponibiliza uma defesa dessa posição biocêntrica, não igualitarista, por intermédio da articulação das seguintes proposições. Primeiro, de acordo com o princípio de parcialidade, o valor biocêntrico dos organismos vivos seria igual em virtude da própria igualdade do estado de unidade orgânica de todos os organismos. Esse valor fundamenta a nossa obrigação moral de tratar qualquer entidade viva de tal modo que respeite esse valor. 2. As diferentes formas de vida somente são desiguais em termos de um valor interno. Apenas esse valor, dado pela economia biológica interna dos organismos vivos, oriundo das diferentes capacidades de cada tipo de organismo, equivaria em grau. Terceiro, a imparcialidade está assegurada pelo fato de que o princípio de igual consideração exige uma atenção moral às diferentes capacidades das diferentes formas de vida. Certo? Recapitulemos. Nessa sessão está sendo analisado o que podemos chamar de problema da distribuição excessiva de valor moral, que teria como solução, evidentemente, uma distribuição diferenciada ou desigual desse valor. O valor aqui é o da vida, o que significa considerar a morte o mal. A tese de que a morte é o mal para qualquer criatura viva pode ser sustentada com base em que a morte obstaculiza o esforço do indivíduo em viver, frustra permanentemente seus fins ou desejos, afeta desfavoravelmente seus interesses ou impede definitivamente o desenvolvimento e a realização de seus potenciais naturais. Também vimos que uma ética da vida igualitarista toma tais razões como necessárias e suficientes para uma igual atribuição de igual valor moral a todos os seres vivos igualmente. Uma ética da vida não igualitarista, em contrapartida, reconheceria primeiramente um valor moral básico a todas as criaturas vivas. Isso significa adotar um princípio ético mínimo de que, quando os interesses humanos não forem afetados, não devemos interferir com os organismos vivos, deixando cada entidade viva perseguir seus próprios fins a seu próprio modo. Valores adicionais seriam reconhecidos em organismos sencientes, são os animais, paradigmaticamente, e mais ainda em organismos racionais, que seriam os humanos. Assumida a naturalização de um valor moral biocêntrico, então não igualitarista, teríamos, seguindo Luiz Lombardi, 3 alternativas conceituais para pautar normativamente cenários de conflito entre diferentes formas de vida. Vejamos cada uma delas. Uma primeira forma de armar teoricamente uma situação de conflito moral é por apelo à noção de interesse. Foi dito anteriormente que interesse pressupõe tudo aquilo que conduz ou contribui para o bem-estar de uma entidade. Assim, poderíamos ponderar ou comparar a força do interesse de uma árvore em permanecer viva com o interesse humano em obter livros de papel de celulose. Lawrence Johnson adota essa via. Ele diz: é uma questão de grau. Ao sustentar que os interesses de um rato são moralmente consideráveis, eu não estou afirmando que montar uma ratoeira é equivalente ao assassinato premeditado de um ser humano. Normalmente, o ser humano tem mais interesses que o rato. Páginas adiante, o próprio Johnson declara: eu também reconheço que plantas individuais têm interesses moralmente significativos, embora eu considere que seus interesses em não serem comidas é muito mais tênue que o meu interesse em comê-las. Então, calibrar interesse. A gente não precisa se assustar, primeiro, com a ideia de priorização que
dispara automaticamente a suspeita. Um animalista geralmente pula da cadeira, e talvez um micólogo também pula quando menciona em esquemas de diferença axiológica, desculpa. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a gente pode atribuir sim interesses a uma planta, e isso não deve assustar também ou ameaçar de paralisar o agente humano em face desse reconhecimento. 2. Outra forma de manuseio de conflito interespécies é por meio da noção de direitos. Com efeito, direitos constituem um tipo de reivindicação moral de grande utilidade discursiva e retórica e eficácia retórica na proteção de humanos e, supostamente, de animais e vegetais por extensão. Desse modo, é possível entender que um direito em particular pode ser sobrepujado por um direito mais forte em termos da relativa importância dos organismos vivos em conflito. Por exemplo, o direito humano à leitura de livros versus o direito das árvores à vida. Ou da coisa protegida, por exemplo, o direito à vida versus o direito à liberdade de ação. Lombardi, a propósito, critica tal diluição normativa do conceito de direitos pelo biocivismo. Se uma árvore tem direito à vida, a única ocasião eticamente justificada em cortá-la seria quando tal árvore ameaçasse a vida de outro ser vivo, e não devido ao interesse humano por vivos. Ademais, parece-me contra-intuitivo que direitos sejam algo que alguma entidade possa ter mais ou menos. Por fim, anota ele: direitos devem ser estendidos aos animais em virtude deles terem algum valor inerente, e reconhecemos esse fato ao atribuir a esses seres alguns direitos. Mas parece estranho estender direitos a plantas e árvores, e assim podemos estar inclinados a ver tais seres, plantas e árvores, como não tendo valor inerente. Se a conexão entre direitos e valor fosse quebrada, poderia ser mais fácil reconhecer as razões para considerar plantas e árvores como valiosas em si mesmas. Então, direito é um bom conceito em termos operacionais, funcionais, executivos, só que atribuir direitos a plantas, isso retoricamente não é interessante para quem defende médica da vida. A terceira modalidade conceitual consiste em operar com a noção de respeito, que do ponto de vista de Lombardi seria mais adequado em tratando do nosso tema. Diz ele: o conceito de respeito, muito mais que o conceito de direitos, parece passível de gradação. Ele pode ser ajustado ao tipo de ser em questão. Plantas merecem respeito enquanto vida, mas não enquanto seres ativos e conscientes. Seres ativos e conscientes merecem respeito como tal, mas não como agentes morais. Segundo Lombardi, respeito pelo valor moral parece se sujeitar à gradação normativa por semelhança à gradação da noção de respeito pelo valor pessoal. Com efeito, cada pessoa humana merece o mesmo respeito, qua pessoa enquanto pessoa, mas uma delas pode receber mais respeito em face das suas realizações e méritos pessoais. Da mesma forma, para uma ética da vida, a cada tipo de ser vivo pode ser atribuído o mesmo respeito básico pela vida, ali presente, mas diferentes tipos podem receber diferentes níveis de respeito moral. Agora seria a hora de fazer o próprio recapitular, fazer o catálogo das teses do percurso até então, que é interessante, eu acho que dá uma passada no sentido serial para deixar mais clara a posição que se chegou até agora. Ok? Depois disso aqui a gente pode fazer o nosso intervalo. Primeiro, na tela, todo e qualquer ser vivo luta de modo singular e permanente para manter a sua vida, a sua própria existência, a sua própria boa existência nesse mundo. A gente pode ir devagar agora, caso tenha sido muito rápido antes, tá? É característica da condição do ser vivo buscar
permanecer vivo. Certo? Essa luta é singular, não é a mesma luta que uma floresta faz enquanto floresta. E é permanente, né? Isso não é contingencial. Ok? E não só quer viver, mas ele quer viver bem, de acordo com a natureza desse próprio ser, desse criatura. Isso vale para uma alface, vale para uma minhoca, vale para uma formiga e vale para um ser humano. Ponto 2. A vida tem valor moral, o que significa que morrer é um mal para aquele que busca, aquele que morre, porque com a morte do sentimento perde-se o que tem valor. Ela, a morte, obstaculiza o esforço do indivíduo de viver, frustra permanentemente seus fins e desejos, afeta desfavoravelmente seus interesses e impede definitivamente o desenvolvimento e realização dos seus potenciais vitais. Isso aí a gente tratou na parte da manhã. 3. A vida não é apenas a condição suficiente para algo ser tomado em conta em termos morais, mas também é a condição necessária. Uma pedra pode ser partida por um martelo, mas não é apropriado falar da vulnerabilidade da pedra nesse caso, nem dizer que a pedra fora vítima de uma martelada. O mesmo vale para rios, galáxias e outras coletividades inanimadas. Agora, um parênteses. Para a ética da vida, para o biocentrismo se construir enquanto posição moral legítima, ela tem que fazer 4 movimentos normativos. Primeiro, se afastar do antropocentrismo. Segundo, ela não pode estacionar numa ética animal. Ela tem que avançar através do animal e em direção à vida. Terceiro, ela não pode ser carregada para o ecologismo, para uma ética sistêmica, para a ética que entende que a vida é um traço, mas não só o vivo tem estruturas próprias para se manter vivo, mas qualquer coisa. A ligação molecular de uma rocha está ali para manter a rocha como ela é. Uma galáxia tem forças internas gravitacionais que faz com que ela continue galáxia e não deixe de ser galáxia. Então ela não pode, a ética da vida, com esse perfil, com essa configuração, ela não pode ser arrastada para uma estrutura axiológica que aloca vida em coletividades ou sistemas. Claro, dizer assim, não, mas a pedra frente a, alguém diria, a pedra frente à poluição atmosférica, chuva ácida, ela começa a patinar. Essa é uma coloração. Isso não é a proteção da pedra contra a agressão ambiental? E a pedra não faz uma postagem, não é viva. Essa posição diz assim, não, justamente é essa tentativa dinâmica, autogerada, espontânea de viver, que reconhece o ataque ambiental, o componente ambiental do certo que caracteriza ser vivo. A pedra, ela patina ali, não é uma reação como o ser vivo reage a um estímulo agressivo. Certo? Tem gente que defende isso, também. Tem gente que defende isso. Sim, tem valor para cada vida, a agrupamentos, a essa universidade, a pedras. Não é a posição aqui. 4. O valor não instrumental de todos os seres vivos é igual, derivado da unidade de todo organismo, de cada organismo, que faz com que uma entidade se caracterize pelo esforço em viver e viver bem. Certo? Caracteriza ser vivo justamente essa função pela vida, que mobiliza todo o organismo de uma forma dinâmica, interna, espontânea, autogerada. Esse valor fundamenta a nossa obrigação moral de respeitar vermes, insetos e vegetais, fundamenta a ética da vida, é o seu valor então básico da concepção. 5. Todo ser vivo tem capacidades naturais biologicamente orientadas à sua sobrevivência e ao seu desenvolvimento. Todo ser vivo busca o exercício dessas capacidades que constituem o seu bem biológico. 6. Ao lado de um tipo de valor dado pela justamente essa unidade de todo organismo que busca a autopreservação, o bem-estar, tem um outro tipo de valor
que é constituído pelas diferentes capacidades dos organismos vivos envolvidas nessa busca em sobreviver, em manter-se vivo. O repertório de capacidades de um organismo é diferente do outro. Então, para tentar se manter, ele lançará mão de recursos diferentes de um outro tipo de ser vivo. 7. A fim de preservar sua vida e seu modo de vida, todo ser vivo lança mão de mudanças autogeradas a fim de reagir e se adaptar espontaneamente a estímulos do seu entorno, sejam eles favoráveis ou desfavoráveis à continuidade da sua existência e à manutenção do seu bem-estar. Certo? Essa é a caracterização anterior. Ponto 8. Quanto mais complexo for um ser vivo, mais estímulos ambientais ele será capaz de detectar e maior será o seu repertório de reações adaptativas ao seu entorno. Por isso, quanto mais complexo for um ser vivo, maiores serão suas configurações possíveis de bem-estar e mais ele terá a perder com a sua morte. Ok? Bactérias. Ninguém falou nada, eu estou passando o outro. Está no anterior. Está no anterior? 9. Bactérias. 9. Está embaixo. Bactérias detectam luz e certos compostos químicos do seu entorno, basicamente. Plantas, além disso, luz e certos compostos químicos, também sais minerais dissolvidos na água. Porcos detectam, além disso, luz e alimento, também fatores ambientais propícios a repouso, coisa que uma planta não faz, nem uma bactéria. Lazer, coisa que bactérias e plantas não fazem. Convívio com a sua prole, coisas que plantas e bactérias não buscam. Humanos, por sua vez, detectam isso, que bactérias fazem, que plantas fazem, que porcos fazem, mas também estímulos ambientais favoráveis à execução de um projeto de vida, pode incluir aí artes ou moralidade, a busca de sentido para a vida, além de razões para agir oriundas de um passado e de um futuro muito distante, coisas que supostamente porcos não fazem. 10. Dada essa gradação de funções de mudanças autogeradas, é, grosso modo, mais fácil prever o que uma bactéria fará em um certo ambiente do que uma planta fará. E é mais fácil prever o que uma planta fará em comparação com as ações de uma barata. O mesmo quanto a barata em relação a um porco. E é mais fácil prever o que um porco fará do que uma pessoa fará numa mesma situação. Isso aqui é intuitivo ou é espécie de bom senso. Não é nada que suscite grandes polêmicas, como parece. Vocês pensam em senso comum. Dada essa mesma gradação, as possíveis configurações de bem-estar também variam em grau. É mais fácil satisfazer uma ameba do que uma planta. A planta do que um porco, e é mais fácil um porco do que uma pessoa. Também não parece que haja tese especista aqui automático e grosseiro. Claro, esse percurso todo, a luz, a suspeição de preconceito tendencioso ao ser humano está sempre presente. Então a gente tem que ter muito vagar e plausibilidade para evitar ser atraído pelo esquema especista. Por isso, tem que pisar sempre muito ovos, né? Questões com pedras. Ponto 11. O princípio de imparcialidade exige dar em boa consideração a, primeiro, o valor igual da integração funcional, coerente e contínua dessas capacidades em cada forma de vida, justamente é o valor base do ser vivo, que a gente mencionou antes, mas tem um valor desigual, oriundo das diferentes capacidades que estão integradas nas diferentes formas de vida. Está bem? Tese anterior. Ponto 12. Animais, vegetais e micro-organismos constituem diferentes formas de vida dotadas de diferentes tipos de capacidades, só para exemplificar, né, essa gradação. Ponto 13. A vida de um tipo de entidade que, primeiro, tem as capacidades de outras entidades e, segundo, tem as capacidades adicionais que diferem em tipo, né, não em grau,
das capacidades daquelas entidades das primeiras tem maior valor moral. 14. Quanto mais complexo um organismo, mais vulnerável ele é, uma vez que terá mais a perder com as ações que lhe são agressivas. As ações humanas que atingem essas vulnerabilidades devem se submeter a um escrutínio ético e serem justificadas em termos morais. Tese 16. Eu devia ter dito antes, isso aqui não está em modo, tem uma arquitetônica, né? Isso aqui não é prova, isso aqui não é demonstração. Então, só essa ressalva. Os organismos vivos têm necessidades e preferências correspondentes ao exercício de cada capacidade. 17. Tudo aquilo que atende às necessidades e preferências de uma barata a beneficia. Tudo aquilo que dificulta ou impede o exercício das capacidades de uma barata a prejudica. Cada necessidade ou preferência implica uma vulnerabilidade. Se a minha ação contraria uma necessidade de uma barata, então a barata é vitimada pela minha ação. Ponto 19. Se uma barata pode ser vitimada pela minha ação, então o mal causado à barata é direto. Isso independe da minha satisfação, interesses ou estados mentais. Por exemplo, as antenas da barata estão associadas à sua capacidade de olfato. Logo, viver sem antenas é pior para a própria barata que viver com antenas. Ponto 20. Necessidade diz respeito àqueles fins ou desejos que identificam a maioria dos membros de uma espécie biológica. Preferências, por seu turno, são as outras disposições. Eu também acho muito bom trabalhar com essa dia de necessidade e preferência. Definição formal de necessidade está embaixo, né? A gente não precisa ler. Ponto 21. Aqui não está muito bem, mas para humanos, alimentar-se é uma necessidade, pescar é uma preferência. Esquece o ponto 2, vamos para uma pescaria. Pescar, eu posso entender isso como lazer e eu tenho direito à prática do lazer, certo? Só que, se eu tenho formas alternativas de exercer esse lazer, a pescaria não é uma necessidade, é mera preferência. O peixe que é pescado, ele tem a necessidade de continuar vivo, biologicamente fundada. Claro, se o cenário for uma ilha deserta, eu com uma vara de pescar, aí vai virar um outro tipo de cenário, necessidade. Certo? Não é a mesma coisa com a prática da pesca em contexto externo à ilha deserta. 22. O princípio ético de se tratando de organismos vivos é o atendimento de necessidades tem prioridade sobre o atendimento de preferências. Também não parece problemático isso. Ponto 23. O atendimento de um fim, que pode ser necessidade ou preferência, básico, fim básico, tem prioridade sobre o atendimento de um fim periférico. Tem que definir um ou outro, um fim será básico ou periférico, na medida em que interfere com outros fins do organismo, notadamente, matar um ser vivo significa obstruir todas as suas necessidades e preferências. Ponto 24, estou acabando. Pelo princípio de imparcialidade, quando nossa ação for prejudicar um de dois organismos, devemos optar pelo ato que cause a menor quantia de dano. Agora, pelo princípio de prioridade, devemos dar proteção a algum, que são os mais vulneráveis, quando for impossível dar proteção a todos. Então, essa é a intuição que está por base da priorização ou hierarquização ou desse esquema gradativo. Não é de dominação. Não é em promover sem de evitar fazer o mal. Ponto 25. A regra moral para os agentes morais que somos nós é, primeiro, dado que a liberdade de escolha é uma necessidade, que necessidade justamente por poder optar ou formar preferências que caracteriza o livre-arbítrio humano, mas obter o que se quer, isso é, satisfazer uma preferência qualquer, não é uma necessidade. Então,
2. No exercício das capacidades, que são as nossas necessidades humanas de sobrevivência, nutrição, autolocomoção, uso dos sentidos, tem como consequência evitar sofrimento, comunicação, relações sociais, educação, contato emocional com outros, atividade criativa e gozo estético, devemos optar por um curso de ação que prejudique minimamente os organismos vivos. Isso aqui, grosso modo, grossíssimo modo, são talvez as principais capacidades humanas que brotam na forma de necessidades humanas. A operação de justificação moral pode ser pautada pela priorização entre, primeiro, interesse, conceito de interesse, que se refere àquilo que conduz ou contribui para o bem do organismo. 2, conceito de direitos, que se refere àquilo que protege o que tem valor moral ou seu portador. Terceiro, atitudes de respeito pelo que tem valor moral ou seu portador. São 3 formas possíveis, dentre outras, imagina. Ponto 27. Interesses, direitos ou atitudes de respeito relacionados a necessidades têm prioridade sobre aqueles relacionados a meras preferências. E dentre essas preferências, as mais básicas em relação às periféricas. Ponto 28. Quando os interesses, direitos ou atitudes de respeito tiverem a mesma força, a prioridade deve recair sobre o organismo com maior gama de capacidades. Ponto 29. No caso paradigmático, para o vegetarianismo moral, teríamos o interesse do corpo em viver, que é uma necessidade suína, é mais forte que o meu interesse pelo sabor de um pedaço do seu músculo, do seu corpo, que é uma mera preferência humana. Portanto, é antiético nessa chave comer porcos. 2. O direito do corpo a viver tem mais força que o meu direito a escolher qual tipo de refeição experimentar. Aqui não é o direito do corpo a viver e o meu direito a livre-arbítrio. Veja bem, é um exercício do livre-arbítrio. Isso dissolve, isso é um passo muito grande para dissolver certas confusões que a gente se depara por aí, né? No debate ou na literatura. O animal tem direito à vida, mas também tem direito a exercer um lazer mínimo, por exemplo, pescar na beira da praia, né? ou isso, a escolher o que eu vou comer, está querendo tirar a minha liberdade de ação? Não é a liberdade de ação que está sendo afetada, é o exercício dela, dado um rol de alternativas de possibilidades. Então, não é a necessidade que está afetada, é uma preferência que está em questão. Então, a minha preferência por escolher bacon versus a necessidade do corpo em viver. É claro que a necessidade desse esquema prevalece sobre preferência. Terceira forma, o respeito pela vida do corpo, que deve prevalecer sobre o respeito pela minha opção dietética. Finalmente, como princípio ético mínimo, o agente deve, se possível, evitar a entrada em cenários previsíveis de conflitos fatais de interesses, gerando situações de matar ou morrer com qualquer ser vivo, justamente porque a gente está navegando em águas biocêntricas. Eu não preciso carregar o princípio de priorização e enfrentar o mundo de uma forma biocida. Eu tenho que prever que o cenário vai ser biocida e aí sim, se for inevitável, recorrer ao princípio. É muito fácil, como se fosse assim, eu respeito os direitos humanos, certo? Bem, só que eu vou andar às 3 da manhã aqui pelo centro do Rio de Janeiro, eu quero passear de noite, eu vou andar armado, porque pode ser que aconteça alguma coisa e a minha vida seja ameaçada. A probabilidade de eu tentar ser assaltado e reagir e matar o assaltante é extremamente alta. Aí eu vou dizer, não, eu só me defendi. Nesse olhar, eu deveria ter evitado o passeio às 3 da manhã no centro do Rio de Janeiro. Eu deveria prever uma situação de conflito fatal, de interesse fatal, meu versus o assaltante. Por que isso é importante? Porque esse esquema de prioridade parece, de novo, arrogante, especista, antropocêntrico, tem uma coisa aí que não está sendo bem, deve estar disfarçando algum viés humanista. Não, ele não serve para legitimar, para subscrever tudo que a gente vê e critica em ética ambiental, em ética animal, em ética da vida. Serve simplesmente para te mover no mundo de uma forma onde o valor
da vida, nesse caso, em valores agregados, recebam o maior respeito possível, dada a facilidade da vida que é o mundo que a gente conhece. Vamos fazer um intervalo aqui, a gente volta daqui a pouquinho, e aí vamos pegar a noção de respeito pela vida mesmo. Simplesmente o que é esse olhar biorrespeitoso, como eu chamo.